Olá, meus irmãos brasileiros, cristãos de todo o território nacional. Quando eu digo cristãos, é independentemente de qual seja a sua religião. Se você crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se você crer na sua santa, bendita e infalível palavra, se você quer dias de bênçãos, de paz, de prosperidade para você, para a sua família e para a posteridade, preste bem atenção neste vídeo, para o qual eu peço a sua máxima atenção. Mas antes eu quero deixar aqui para vocês 3 vídeos e uma fotografia. Trata-se de vídeos. É um vídeo onde o pastor José Wellington Bezerra da Costa Filho está dando apoio ao excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro para sua reeleição agora no dia 30 de outubro de 2022. Em outro vídeo está o gestor Ailton José Alves fazendo o mesmo, dizendo que vai votar no 22, no dia 30, e recomendando para que votemos no excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Em outro vídeo está aí o senhor presidente falando das suas propostas, dos seus projetos e já projetos em andamento para o Nordeste. Obviamente ele está falando ali para uma equipe de pastores, não sei onde foi, deve ter sido aí, né, em algum hotel aqui de Recife. E vocês veem aí na primeira bancada está o gestor Ailton José Alves, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, por sinal, o filho, e também o pastor da Paraíba, o José Carlos de Lima. Olha, irmãos, então assistam aí, eu vou fazer um comentário, mas antes eu queria falar para vocês que foi instaurado aqui no Brasil uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal, não é? É uma operação chamada Lava Jato que durou 7 anos. E nesses 7 anos, essa operação prendeu 295 integrantes do governo do PT, quer sejam políticos, quer fossem pessoas indicados pelo PT e que estavam ocupando cargos de altíssima relevância no governo federal e possivelmente também nos estaduais. Essa operação durante esses 15 anos, aliás, durante esses 7 anos, trouxe de volta aos cofres do Brasil, e acredita-se que isso é uma pequena parcela do que ainda está fora, a quantia de 15 bilhões de reais. Depois que vocês assistirem esses vídeos, eu vou fazer um pequeno comentário e vou ler aqui na íntegra uma reportagem da revista Oeste. Aliás, na íntegra não. Eu vou aqui ler o nome de 21 personagens integrantes do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e da senhora Dilma Rousseff, que foram investigados, presos por corrupção. Muitos deles, olha, irmãos, cristãos do Brasil, muitos deles estão no anonimatos. Porque se aparecerem agora, se derem as caras, vão tirar votos do PT. Como o que ocorreu hoje com o José Disseu, passeando nas ruas, não sei se foi de São Paulo, do Rio de Janeiro, e foi hostilizado. Então, tem muitos figurões do PT que estão camuflados, porque se aparecerem para dar o seu apoio ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, serão hostilizados e com certeza, em vez de promover a campanha, eles vão desprestigiar esse candidato. Então assistam aí esses 3 vídeos. Como eu falei, o primeiro é o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior oferecendo, ele está dando apoio
demonstrando seu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, vocês vão ver também o Ailton José Alves, embora de uma maneira muito tímida, ele deveria ter sido mais enfático para que os cristãos do Brasil abram os olhos, porque o que está em jogo não é uma cadeira de presidente, o que está em jogo é o futuro da nação brasileira. E diga-se de passagem, não por 4 anos, mas por toda a posteridade. Talvez nós não estejamos mais aqui, mas a depender dessa escolha, nossos filhos, nossos netos sofrerão as consequências se nós não soubermos escolher adequadamente um homem para governar a nossa nação. Então, assistam aí também, depois, o presidente Jair Messias Bolsonaro falando para a plateia de pastores, porque inclusive o José Carlos de Lima também está aí, e também as respectivas esposas dos pastores. Cumprimento a todos os nossos queridos irmãos e amigos do Brasil com a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB. Estaremos votando no número 22, Jair Messias Bolsonaro, porque entendemos que é o melhor para o Brasil, pois ele defende Deus, pátria, família, e para nós é o suficiente. Pastores e membros da Assembleia de Deus do Nordeste, prezado pastor José Wellington, muito obrigado por esse apoio e consideração. Da minha parte, o compromisso de continuar lutando pelo nosso Brasil e proporcionando liberdade a todos nós. Falemos de política hoje para que possamos falar de Deus amanhã. O Brasil é do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ailton José Alves, pastor presidente das Assembleias de Deus do estado de Pernambuco. No dia 30, vote 22. Eu estarei votando também. Vote por Deus, pátria, família, liberdade e a Igreja do Senhor Jesus. Estamos juntos, presidente. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto José dos Santos, da Convenção de Abreu Lima, no estado de Pernambuco, e juntamente com a minha esposa, a irmã Iraci, no dia 30, estaremos votando 22. Deus, pátria, família, liberdade. Estamos juntos, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. É verde. O potencial de gerar energia na costa nordeste equivale a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado e será grande exportador de energia verde. Interessa para nós também, né? Já começou agora nesse mês a construção do linhão lá do Amazonas a Boa Vista. Roraima não tinha energia elétrica integrada no sistema nacional, passará a ter. Também esse mês de novembro retomaremos as obras de Angra 3. Também o tal do decreto do lítio, matéria-prima para baterias. A exploração no Vale do Jequitinhonha já começa a se tornar uma realidade. E esse Vale do Jequitinhonha é a região mais pobre de Minas Gerais. Mais pobre e uma das mais ricas do mundo em lítio. Para o Ceará, assinamos medida provisória permitindo a parceria da mineração em Santa Quitéria, onde nós temos ali uma riqueza enorme em urânio. Pela lei da Eletrobras, que nós a privatizamos recentemente, tínhamos um problema sério numa conhecida cota 762, lá no Lago de Furnas, que toda vez que o nível baixava do 7,762, todo o nível da região, uma enorme região, era prejudicado. Acertamos com a Eletrobras, que quando ameaçar baixar a cota 762, já pode de imediato contratar empresas fornecedoras de energia, no caso, energia de fonte de combustíveis, para que essa conta não diminua, não prejudicando isso naquela região. Curiosidade apenas, quando se fala em MST, vocês já sofreram muito com o MST aqui, e um número, né, no governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia no Brasil. No governo Lula passou-se para 20 por mês. No nosso governo, 5 por ano.
Bem, paz no campo, produtos mais baratos no campo, mais tranquilidade para os produtores rurais. Deixar claro, vamos comparar o primeiro ano meu com o primeiro ano do senhor Lula. Primeiro mandato de Lula, 0 titulações em Pernambuco. No nosso governo, 17 mil titulações. No Brasil todo. No Brasil todo, entregamos 420 mil títulos da reforma agrária. Mais títulos do que Lula, Dilma e FHC juntos. Né? Ou seja, nós realmente atendemos. Então, assistiram, irmãos? Vejam só, olha, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, era operário, metalúrgico. Olha, irmãos, ele viajou, me parece que para São Paulo, para trabalhar lá na Volkswagen. Muitas vezes aqui no Nordeste, ele viajou de pau de arara, aquele caminhão que tem uma madeira e que as pessoas andam penduradas. E Lula, através de conhecimento, né, porque ele é uma pessoa que gosta muito de política, gosta muito de polemizar, ele chegou à condição de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e foi ali que ele deslanchou. O Brasil estava passando por uma movimentação política de ajuste, de reajuste. Vinha a Constituição Federal, estava saindo de um governo, de um regime militar. Foi quando houve as diretas já, que ele discursou para centenas de pessoas com um tipo de discurso. E depois de sucessivas tentativas, chegou ao governo brasileiro por 2 vezes consecutivas, mas negou tudo o que pregava, desconstruiu tudo o que disse construir e mergulhou o Brasil, a realidade é essa, numa profunda crise moral, econômica e política. E nós, dotados de boa vontade, né, de bons propósitos, ainda fomos enganados elegendo a incompetente Dilma, que nem falar sabia. E também, por sua incompetência, ela foi impedida de governar. Então vejam, aí é uma parte do comentário. Ora, presos pela Lava Jato durante a instauração de 7 anos de investigação e que agora querem abafar a Lava Jato, acabar com a Lava Jato. Então veja, Aldemir Berdini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Eu anotei aqui porque são vários figurões. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios e ex-presidente dos Correios. 3. Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. 4. Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec, Administração e Construção de Ferrovias no Brasil. 5. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. 6. Nestor Cerveró, aquele que tinha um olhinho assim, tá lembrado? Que era notícia todas as noites em todos os jornais. Ex-diretor da Petrobras. 7. Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras. 8. Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão da Caixa e do BNDES. 9. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras. 10. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. 11. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. 12. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. 13. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT. 14. Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados. Vai prestando atenção. 15. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado. 16. José Disseu, ex-ministro da Casa Civil. 17. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda. 18. Pedro Brusco, ex-gerente executivo da Petrobras. 19. André Vargas, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados do PT. Ele era do PT. 20. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente que passou mais de um ano tendo sido várias vezes adjetivado e nominado como líder de toda essa
essa situação delituosa que se instalou no Brasil. E por fim, do PT, a senhora Dilma Rousseff, que governou de 2011 a 2016, o Lula foi de 2003 a 2010, e a Dilma, por corrupção, também foi impedida de governar, e o Supremo Tribunal Federal, com aquele ajeitadinho, que não é o caso aqui, deu a ela, né, uma concessão de aposentadoria, assessores, carros particulares, quando na realidade ela deveria perder tudo e ter os seus direitos cassados. Olha, irmãos, para que o vídeo não fique muito longo, além disso, você sabe que o PT tem uma pauta totalmente anticristã, antibíblica. Eu não estou aqui falando simplesmente para membros da IEADPE, nem da Batista, nem da Presbiteriana. Pelo contrário, eu estou falando para todos os cristãos do Brasil, de qualquer denominação, que honra o nome do Deus de Abraão e que crê nas Sagradas Escrituras. Olha, além de toda essa gente presa por corrupção, você imagina o que é, imagine o que é. Toda a administração nacional, as empresas, as estatais, os fundos de pensão, os bancos oficiais, todos esses órgãos administrados por pessoas que estavam envolvidas em corrupção e foram investigados, foram presos e se devolveu durante 7 anos de instalação da Lava Jato 15 bilhões de reais. Você sabe o que é 15 bilhões? E agora o senhor Lula quer voltar ao governo do Brasil travestido. Olha, não é nem travestido porque, vez por outra, ele dá as caras. Então, além dessa situação, dessa quadrilha que se apossou das instituições brasileiras e das estatais, na Câmara Federal, no Senado, a coisa foi muito séria. Então, você há de convir as pautas defendidas e que só não foram implementadas porque Deus levantou o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é um autêntico defensor da moralidade, da família e dos princípios cristãos. Isto é a verdade, quer queiramos ou não. 4 anos de governo sem corrupção, falando a verdade, batalhando. Ele tem uma mulher, eu publiquei um vídeo aqui, a primeira-dama, que disse que lá no Palácio do Planalto é oração, jejum e consagração chamando Deus. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, crentes, cristãos, que governo vocês querem dar para o nosso Brasil? Não é só, porque ele me deu emprego, porque eu fui promovido. Isto não justifica. O que está em jogo é a idoneidade moral, é o equilíbrio social, é a paz, é a harmonia social que tanto buscamos. E o progresso do Brasil, veja como o Brasil está respeitado ultimamente. Estava agora assistindo o jornal, a inflação nos Estados Unidos está dando mais de 8%, quase não dava 1%, era 0,5%, combustível mais caro, custo de vida mais caro, e Deus tem abençoado o Brasil. O Brasil agora mandou os fertilizantes, que é a razão de ter comida em sua mesa. O mundo todo querendo os fertilizantes, o Brasil agora exportou para os Estados Unidos. Então veja, olha, desconstrução da família tradicional, legalização do aborto, erotização das crianças. Eu não quero aqui repetir, mas vejam quantas cenas deploráveis foram publicadas, televisionadas, cenas obscenas com a participação não de todos, porque, olha, petistas, esquerdistas, vocês, tem gente aí que é elite, defende uma filosofia de governo que é, né, uma estratégia, mas não voltada para essa decadência moral. Eu acredito e sei que tem muitos petistas esquerdistas que têm o seu direito, querem voltar na esquerda, mas não apoiam essa degeneração moral, espiritual, política, econômica e social.
E principalmente porque nós vamos passar e vamos deixar aqui nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Que nação você quer deixar para os seus filhos? Então, pastores, vocês deveriam ser mais incisivos. Nós não podemos de forma nenhuma apoiar um governo que é anticristão. Ele pode dizer 1000 vezes que não é. Ele pode dizer 1000 vezes que é calúnia. Ele pode dizer 1000 vezes que é o que está em moda, é fake news. Mas as suas atitudes, as suas ações são radicalmente anticristãs. Então, irmãos, 21 pessoas ligadas diretamente ao PT. Eu falei que foram 295 prisões, porque o PT distribuía cargos com todos os partidos, com amizade. Eu trabalhei numa estatal por 35 anos. E você sabe qual foi uma das razões que eu me antecipei? Me antecipei não, já estava no período, mas não fiz nem questão de permanecer na empresa, exatamente por causa da politicagem. Não se promovia por mérito, por competência, era porque eram amigos, companheiros do PT. Essa é a realidade. Então, cristãos do Brasil, eu sou verdadeiro. Se você quer justiça social, se você quer paz social, se você quer harmonia no campo, harmonia na cidade, harmonia entre as famílias, a integração do Brasil, vote 22, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse homem que foi dado ao Brasil num tempo, numa ocasião em que a situação estava tão difícil, parecia que não havia mais esperança. As crianças sendo erotizadas nas escolas, não é? Sendo doutrinadas através de livros, cartilhas, uma coisa absurda que na realidade é totalmente antibíblica e chega a ser o vômito do inferno. Compreendeu? Eu não quero aqui detalhar porque as coisas deploráveis, detestáveis, têm sido massivamente mostradas. Então, cristãos do Brasil, não queiram deixar esse legado para a nação brasileira, porque, por certo, agindo assim, você não está agindo de acordo com a Bíblia, a santa palavra de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.